e fala também sobre o futuro de Lucas Moura, Oscar e Luiz Gustavo. Eles permanecem para 2026? Para completar, o movimento de clubes brasileiros contra o Flamengo, as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre as possibilidades para o novo calendário do futebol brasileiro, que será anunciado nessa quarta-feira pela CBF. A maior novidade deve ficar para a Copa do Brasil, que terá 5 fases, com jogos apenas de ida. Acabou aquela história de mata-mata com jogos de ida e volta. Somente as fases de oitavas, quartas e semifinal devem ter jogos de ida e volta, com uma observação importante. A final também deve ser disputada em jogo único com campo neutro. A CBF também prepara uma série de outras mexidas. A ideia é que o Campeonato Brasileiro comece antes, na comparação com o que aconteceu em 2025. Você vai lembrar que o Brasileirão dessa temporada teve início em 29 de março. Só para arrematar, existe a possibilidade de campeonatos estaduais coincidirem na sua fase final com o início do Campeonato Brasileiro. Os estaduais tiveram uma redução de 16 para apenas 11 datas. Quero falar agora sobre um movimento que tem crescido e contado com a participação de cada vez mais clubes contra o Flamengo. O motivo? Rubro-negro foi, na semana passada, a Justiça bloqueando as cotas relacionadas à Libra, direitos de transmissão do mês de setembro. Todos os 9 integrantes da Série A que fazem parte da Libra, não receberam as receitas referentes ao mês de setembro de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Tudo porque o Flamengo é contrário à divisão da grana e procurou a Justiça bloqueando esse dinheiro. Foram 77 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres desses 9 clubes, incluindo o Flamengo. Se essa decisão se mantiver até dezembro, 230 milhões de reais deixam de cair nos cofres desses times, e é por conta disso que várias equipes da Série A, que integram a Libra e até da LFU, começam a se movimentar pensando em ideias para prejudicar o Flamengo. Tudo por conta dessa posição extremamente arbitrária do presidente BAP. Vale a lembrança de que o antecessor dele, o Rodolfo Landim, havia assinado acordo com a Libra, prevendo uma redução de mais ou menos 100 milhões de reais de receita por temporada do rubro-negro. Só para arrematar, não tenho ainda ideia do que pode ser feito para tentar prejudicar o Flamengo. Assim que tiver qualquer novidade, já conto para vocês. Beleza? Para te contar se existe chance de Lucas Moura, Oscar e Luiz Gustavo não ficarem no tricolor para 2026. Primeiro, contar que esse trio somado custa mais de 5 milhões de reais por mês ao São Paulo. Conta é a seguinte: o Oscar ganha 2 milhões e 300 mil mensais, o Lucas Moura ganha 1 milhão e 800 mil, enquanto o Luiz Gustavo ganha 700 mil por mês. Você soma tudo isso e chega a 4 milhões e 800 mil. Mas com impostos, essa cifra ultrapassa com folga os 5 milhões e chega perto dos 6 milhões de reais. Pois bem, esse trio veterano, do Oscar com 34 anos, Lucas Moura com 33 e do Luiz Gustavo com 38, não se colocou à disposição para as partidas mais importantes da Libertadores da América, confrontos contra a LDU. Aí você vai lembrar, Nicola, mas o Lucas Moura entrou nos minutos finais do jogo contra a LDU no Morumbi. Verdade, mas aí a eliminação já estava praticamente sacramentada, derrota por 2-0 na ida, derrota parcial por 1-0 naquele momento dentro de casa. Importante registrar que o Oscar tem contrato até dezembro de 2027 e disputou até aqui apenas 40% dos jogos no ano que o São Paulo fez. Lucas Moura tem contrato até dezembro de 26 e disputou apenas 37% das partidas no ano. Já Luiz Gustavo, que tem contrato até o fim dessa temporada, registrou apenas 4% de aparições nas partidas do tricolor. Luiz Gustavo jogou 2 jogos, teve uma embolia pulmonar e não conseguiu se colocar mais à disposição. Só para arrematar e completar, hoje o São Paulo não cogita abrir mão do Lucas Moura e do Oscar para a próxima temporada. O Luiz Gustavo não deve ter seu contrato renovado. A renovação do elenco vai passar por outros nomes do que não essas 2 estrelas muito ligadas ao São Paulo. Se eu sou dirigente do tricolor, procuraria ambos e tentaria usar até dessa identificação que eles têm com o São Paulo para pedir que pelo menos na próxima temporada eles aceitassem uma redução do salário. Afinal de contas, entregaram muito pouco por tudo que custam ao longo da temporada de 2025. E você, o que pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Boa noite, Nicola. Meu like é número 5. Será que o Carlos Belmonte ainda cai esse ano? Fiquei sabendo que ele vai cair depois do jogo do Palmeiras, domingo. Se ele cair, quem é o próximo diretor? Então, Severino, bora começar falando sobre essa crise no São Paulo e que atinge em especial o diretor de futebol do Tricolor. A verdade é que Carlos Belmonte e Júlio Casares estão em rota de colisão já há algum tempo, tá? Não é de hoje que eles não falam a mesma língua.
É importante destacar também que o Belmonte nega ter pedido demissão. Desde ontem, o Pretzel, acho que foi o pessoal da Trivela, ambos cravaram que o Belmonte cairia. Informação que eu tenho é diferente, conversei até com o presidente Júlio Casares, e o Júlio disse, ó, ninguém, o Belmonte não me procurou, então não dá para dizer que ele pediu demissão, tá? Diante desse cenário, pintou uma outra novidade. Na semana passada, o Júlio se encontrou com alguns grupos da situação e explicou o plano em relação à Cotia, naquele fundo para captar até 350 milhões de reais. Esse fundo tem a intenção de fazer com que o São Paulo se torne uma das principais bases do mundo, revelando jogadores e garantindo vendas futuras. Só que a verdade é que o Belmonte, que no primeiro momento se mostrou favorável a essa ideia, agora ele já começa a afirmar que vai votar de forma contrária, tá? Não sei se isso é uma pressão para que o Júlio Casares não o demita, e ele pode usar isso como trunfo. Não sei qual é a estratégia do Belmonte ao mudar de posição, porque na semana passada, quando houve essa primeira reunião, o Belmonte assinou uma lista de pessoas dispostas a fechar com essa iniciativa de Cotia, beleza? O Edgar SD está por aqui. O Kaique, na minha percepção, o problema do São Paulo não está no departamento médico, e sim nas vendas erradas e compras de atletas experientes. Tem muita coisa, Kaique. São Paulo vende mal, São Paulo contrata só veterano e caras com mais predisposição a se machucarem por conta da idade. O São Paulo gasta mal, enfim, tem muita coisa que precisa ser corrigida lá no Tricolor. Eu vou colocar os dois sites que mais trabalham com essa questão. Primeiro, Universidade Federal de Minas Gerais, o pessoal do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais sempre costuma fazer a publicação. Vamos lá, estou colocando aqui, ó. Peraí, bora lá. Então, estamos aqui no site da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu vou colocar probabilidade para o título, tá? O Flamengo hoje tem 52, quase 53% de chances de títulos. Palmeiras aparece em segundo com 30,4%, o Cruzeiro aparece em terceiro com 15,1%. Os outros só cumprem tabela, né? Em relação a título, 1,2 para o Mirassol, 0,4 para o Bahia, 0,075 para o Botafogo, enfim. Então, temos 3 times com chances reais. Flamengo com 52, Palmeiras com 30, Cruzeiro com 15. Com uma observação importante, na quinta-feira, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam, tá? Hoje a diferença do Flamengo para o Cruzeiro é de 4 pontos. Se o Flamengo vencer, ele aumenta para 7 e tem um jogo a menos do que o Cruzeiro. Isso significa que o Flamengo abriria 7, podendo abrir até 10. E aí, dá para dizer que o Cruzeiro sai da briga se ele perder na quinta-feira. Essa, pelo menos, é a minha avaliação. Esse site que eu estou mostrando para vocês é da Universidade Federal de Minas Gerais. Vou abrir agora o Infobola, que é o site do Tristão Garcia, matemático super conhecido no mundo do futebol. Ele está há bastante tempo militando nesse meio, tá? Então, vamos aqui colocar em chances. Infobola. Não sei por que o Infobola ele tem ele fica pequenininho aqui, mas tudo bem, não tem problema. Ó, chances de título, 57 para o Flamengo, 27 para o Palmeiras, 15 para o Cruzeiro. Deixa eu ver se são muito diferentes. Então, 57, 27 e 15. 52, 30 e 15. Então, pro Infobola, o Flamengo é ainda mais favorito, tá? Agora eu vou fazer o mesmo em relação a rebaixamento, tá? Já que a gente viu a questão do título, vamos ver a briga pelo rebaixamento. Sport, Vitória, Fortaleza e Juventude são os grandes favoritos. Eu acho até que desses 4, o que mais tem chance de escapar é o Fortaleza. Mas para a Universidade Federal de Minas Gerais, a chance é pequena. Os caras têm 74% de chances de queda, tá? Na sequência aparecem Juventude, Santos com 18, Internacional com 17, Corinthians 15, caramba! Corinthians, por ter um jogo a mais que os outros, aparece com alguma chance. Atlético com 7, Vasco 7, Bragantino 5. Parece uma briga meio fadada a esses 4 mesmo, né? Vamos agora ver como é que o Infobola trata esse tema. Rebaixamento, tá? Ó, o Sport com 97% de chance, Fortaleza 81, Vitória 80, Juventude 70. A situação também para esses bastante delicada. E aí com bem menos chances o Santos, Internacional, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco, Ceará, enfim. Então, tá aí.
O Isaías lembrou da nossa promessa e hoje a gente fala um pouquinho sobre esse tema, tá? Hora de falar sobre a crise no São Paulo. Tricolor perdeu para o Ceará dentro de casa 1-0 na noite dessa segunda-feira no Morumbi. São Paulo nunca havia sido derrotado como mandante para o Ceará em Campeonato Brasileiro. 4 derrotas consecutivas. Nos últimos 6 jogos, somente uma vitória contra o Cruzeiro, contra o Botafogo 1-0. E esse jogo foi o único em que o São Paulo conseguiu marcar gols nas últimas 6 partidas. Dineno fez o único gol do São Paulo em 6 jogos. Diante dessa falta de resultados e a eliminação na Libertadores da América, a crise se instalou no Morumbi. Depois da partida, muita demora para que o Hernan Crespo fosse dar a entrevista. Teve até gente cogitando que o Crespo poderia ser demitido, isso está completamente descartado. Nesse momento, quem corre de fato o risco é Carlos Belmonte. Alguns jornalistas chegaram a cravar que o Belmonte havia pedido demissão. Belmonte, na madrugada de segunda para terça-feira, assegurou que não fez esse movimento e que a hora que fizer vai comunicar primeiro o Júlio Casares. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, conversei com o Casares para perguntar se houve qualquer movimento do Belmonte e até amanhã dessa terça-feira nenhuma movimentação do Belmonte em relação a esse pedido de demissão. Só para completar, registrar também protesto feito pela principal torcida uniformizada do São Paulo antes do jogo, a Independente, que levou caixões, 2, à frente do estádio, um deles do Carlos Belmonte. A pressão é enorme para que o diretor de futebol seja demitido. Tinha alguma novidade sobre o FDIC e o Grego? Like 0001. Jean, vamos lá. Deixa eu já até começar esclarecendo um assunto importante. No final de semana, o Gabriel Sá contou que o Diego Fernandes, o Diego é um empresário que ajudou na intermediação do acordo entre CBF e Carlo Ancelotti, que o Diego Fernandes, que é torcedor do São Paulo, estava no mercado em busca de uma empresa de investidores interessados em colocar dinheiro no São Paulo e assumir o comando do clube. Eu mandei mensagem ontem para o Júlio Casares e o Júlio afirmou que a história é sem pé nem cabeça, nenhuma chance disso acontecer. São Paulo nem pode virar uma SAF, né? Hoje o estatuto do clube impede essa possibilidade. O que está rolando é aquele fundo para a Cotia, essa é uma coisa que continua em andamento. Já houve a aprovação do Conselho de Administração e agora falta a aprovação do Conselho Deliberativo. E antes de colocar esse assunto em pauta lá no Conselho, o Júlio está tentando conscientizar e explicar para todos os conselheiros o que ele pretende, como é que vai funcionar esse fundo, tá bom? Então, sem grandes novidades, mas também não esperem por Eu acho que a chance desse fundo acontecer é grande, qualquer outro investimento está descartado por hora. Valeu, rapaziada. Então é isso, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importantes do São Paulo. Você que gostou desse conteúdo, chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. A gente fala realmente do tricolor paulista, combinado? A gente vai falando por aqui, naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você. Você que para mais, até o próximo vídeo. Fui.